Olá a todos, eu sou Bianca Castro, pesquisadora do GESEL, e vou apresentar o artigo O Agravamento do Furto de Energia Elétrica no Brasil, escrito em conjunto com o professor Nivaldo de Castro e com Roberto Brandão, artigo esse publicado no broadcast do jornal Estado de São Paulo. Inicialmente no artigo, nós dividimos os consumidores em três tipos. Os consumidores que pagam regularmente suas faturas de energia elétrica, sobre os quais não tem nada a analisar, os consumidores inadimplentes e os consumidores que furtam energia elétrica. O grupo dos consumidores inadimplentes é dinâmico e se altera basicamente em função de variáveis econômicas. Por exemplo, com a crise iniciada em 2015 e que se mantém até hoje e que foi agravada com a pandemia, o nível de desemprego atingiu valores históricos recorde. Além disso, verificou-se também a redução da massa salarial, não só em razão do desemprego, mas também da redução dos salários em troca da manutenção do posto de trabalho. Como consequência, nós temos um crescimento do número de consumidores que não conseguem honrar com o pagamento das suas faturas de energia elétrica. De modo assertivo, o governo permitiu que os consumidores ficassem inadimplentes por 3 meses, sem que as distribuidoras pudessem cortar o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a situação delicada que a pandemia trouxe. Nota-se que o valor total acumulado das contas em atraso abre negociações de parcelamento das dívidas de consumidores inadimplentes com as distribuidoras. Porém, tendo em vista a gravidade da crise econômica, essas tratativas podem ser insuficientes. Assim, as distribuidoras lançam no balanço uma parte do aumento do inadimplemento como provisão dos devedores duvidosos, implicando no reconhecimento imediato de um prejuízo. Porém, como a ANEEL não reconhece esse prejuízo imediato, não há por hora um mecanismo que permita compensar economicamente as concessionárias, no momento do reajuste anual ou da revisão tarifária periódica. Dessa forma, dependendo da gravidade da extensão do desequilíbrio, o regulador deve considerar a criação de um ativo regulatório, pois, de fato, muitos consumidores devem ter dificuldade em saldar as dívidas, e o somatório do valor devido poderá impactar o equilíbrio econômico das distribuidoras. O terceiro grupo é o mais complexo, problemático e de difícil solução. Para caracterizar a questão, tomamos como exemplo a Light, tradicional distribuidora que atende cerca de 10 milhões de consumidores no estado do Rio de Janeiro e possui o maior percentual de furto de energia na baixa tensão. O problema da Light é anterior à pandemia e muito mais profundo. Em 2014, com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional, a cadeia produtiva do estado foi fortemente afetada, reduzindo as receitas dos royalties que vinham mantendo ativos os gastos públicos estaduais, especialmente em segurança com o programa das UPPs. Além disso, com o início da Operação Lava Jato, inúmeros atores políticos e empresariais, especialmente ligados à Petrobras, foram detidos, resultando na degradação da capacidade de ação e da credibilidade das instituições públicas do Rio, abrindo espaço para o avanço do crime organizado, tanto tráfico quanto milícia, os quais passaram a dominar crescentemente áreas geográficas metropolitanas do estado. Deste modo, a Light se viu gradativamente impedida de realizar, em diversas localidades de sua área de concessão, atividades comerciais e de operação e manutenção, criando-se o conceito de área de severa restrição operacional. Nessas áreas, tanto a Light quanto os Correios, a TV Paga ou outros serviços de entrega só conseguem atuar com autorização dos comandantes do crime organizado. Porém, ao contrário de outros serviços, no caso da Light, o produto, ou seja, a energia elétrica, é consumida, mas não é paga, e nem pode ser suspensa, tendo em vista as restrições de acesso a essas áreas. Estas restrições acarretam também na precária manutenção da qualidade do fornecimento, de modo a afetar os índices de qualidade regulatória da concessionária. Um elemento comum entre o tráfico e a milícia é a preservação da segurança em suas áreas de domínio, para garantir a tranquilidade de seus negócios. Essa característica comum levou à criação do conceito violência latente nesses espaços, enquanto se percebeu que a violência nua e crua ocorre na periferia das áreas de severa restrição operacional. Nesse sentido, a problemática do grupo de consumidores que furta energia elétrica, especialmente nas áreas de severa restrição operacional, transcende a capacidade de solução do setor elétrico.
Assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica vem buscando de forma muito criteriosa criar métricas e índices para identificar o peso do furto praticado nas áreas de domínio do crime organizado. Neste caso, já se adota o mecanismo de subsídio cruzado, através do qual os consumidores que pagam a fatura de energia elétrica assumem uma parte do pagamento da energia furtada. Já o furto praticado em localidades livres do crime organizado está sujeito à lógica da regulação por incentivos, de maneira a forçar a redução do furto de energia nas áreas normais. A tarefa da ANEEL não é simples, dada a complexidade das diferentes variáveis que determinam o problema, em especial no que diz respeito às áreas de severa restrição operacional. A conjunção da crise do Estado do Rio de Janeiro com a pandemia exige do regulador uma atenção e compreensão especial, na medida em que parte expressiva das causas dos furtos é externa à capacidade gerencial da Light, devendo ser aplicado, neste caso específico, o critério da excludente de responsabilidade. Para ler o artigo na íntegra, acesse o link na nossa bio.